Você já se perguntou se algumas pessoas que criticam o presidente da República também cometem as mesmas coisas que ele faz? Por exemplo, muita gente diz que, como está no título deste vídeo, que tanto a mídia quanto muitos governadores que se colocaram contra o Bolsonaro referente ao problema que estamos enfrentando da pandemia, eles acabaram por politizar a politização do presidente da República a respeito do coronavírus. Então, esse é um tema assim, intrigante, né? Porque essa é a retórica da vez na direita bolsonarista. Só que há uma incógnita nesse meio todo, que é o discurso do Bolsonaro, pelo menos o mais atual, o pronunciamento de ontem. Parece que hoje ele já deu um pronunciamento também referente ao Corona Voucher, mas é uma outra questão. Mas o pronunciamento decisivo, creio eu, para a figura do Bolsonaro, uma vez que as coisas estavam se afunilando e ele teria que decidir se ele radicalizaria ou se ele daria um passo para trás. Mas diante da ocorrência, o Bolsonaro não apenas dá um passo, ele dá literalmente um salto triplo mortal, como eu coloquei no Facebook, né, para trás. Né? Quer dizer, ele modifica o discurso negacionista para, enfim, se amoldar a maneira, né, o modus operandi do ministro da Saúde, que, ainda que parcialmente, segue, né, os fundamentos ou as diretrizes da OMS. E agora, o Bolsonaro, pelo menos referente ao seu pronunciamento, ele falava como se estivesse, desde o início, comprometido com o combate da pandemia. Ele chega a dizer que o vírus é uma realidade, muito diferente do que ele disse anteriormente num discurso que vai ficar marcado na história do Brasil, onde ele menciona que o vírus é uma gripezinha. Mas considerando que Drauzio Varela disse isso também, e se arrependeu, bom, o Bolsonaro, que não é médico como o Drauzio, tem todo o direito de ter se arrependido, se é que ele se arrependeu, de ter falado isso. Mas fica a pergunta aqui, né, que eu quero colocar nesse vídeo, dada a retórica da direita bolsonarista. Os negacionistas de plantão, ou enfim, os caras, justamente da direita bolsonarista mais radical, será que eles ainda vão manter a mesma postura do Bolsonaro inflexível, que é aquele cara anterior ao seu último pronunciamento, ou penúltimo? Ou eles terão que se nivelar de novo, como eles têm feito sempre, a cada fala do Bolsonaro, onde ele muda de rumo? Será que eles vão ter que tomar uma nova posição, dado o novo rumo do presidente? Como é que eles vão fazer essa lambança retórica, né? Vão ter que rebolar bastante. De qualquer modo, eu já quero deixar claro aqui desde o início que eu apoio o recuo, tá, do Jair Bolsonaro. Essa é, inclusive, uma questão que muita gente tem se colocado com outro pensamento, com outra perspectiva. A gente vai ver isso. Mas eu quero me pautar aqui, até num texto que parece que resume bastante aquilo que eu vou falar, que é bíblico, né? Que diz mais ou menos assim, olha só, porque a rebelião é como o pecado da adivinhação. Até aí a gente não é a questão aqui alocada ao problema que estamos vivendo, né? Mas a segunda parte do versículo é interessante. A obstinação é como a iniquidade da idolatria. Então, isso aqui está em Samuel, 1 Samuel 15, 23. A obstinação, aquele que empaca, quando a pessoa ela é obstinada no erro, ela é como aquele que, segundo o texto bíblico, né, cometeria a idolatria, que, enfim, é uma abominação ao antigo Israel. Mas, independente disso, eu já vou tratar de alguns conceitos bem interessantes, tá, na filosofia e na tragédia grega também, fazer uma alocação aqui, tá? Porque se eu estudo filosofia, eu acho justo alocar os problemas da realidade a essa linguagem, para que as pessoas possam refletir também com esse tipo de instrumentalização. Porque todo mundo, geralmente, quando vai fazer um debate, eles usam sempre aquele linguajar do direito, né? Ou da economia. Eu acho que a linguagem filosófica é muito enriquecedora para a gente repensar também os acontecimentos do Brasil. Mas nesse caso, voltando aqui ao problema, tá? Que gerou tanta polêmica aí na pessoa do presidente da República, no seu negacionismo, pelo menos inicial, o que realmente causa estranheza é a falta de graduação entre uma posição anterior radical e essa atual minimização do discurso que, enfim, era este radical. Ele já mandou alguns tweets tentando fazer um remendo, uma costura, uma colcha de retalhos, para meio que dizer, não, eu ainda continuo pensando daquele jeito, mas eu entendo o lado também no meu ministro, e sabe como é que é as coisas, né? Mas enfim. O fato é que, além de se adequar agora ao discurso do ministro de Saúde, ele acaba, pelo menos em parte, vamos admitir aqui, a aderir à estratégia dos governadores que ele tanto criticou. E aqui eu não estou para defender nenhum tipo de governador, não, seja de São Paulo, Rio de Janeiro, de Goiás. Né? O Caiado era um grande apoiador do Bolsonaro,
Deixou de apoiar justamente por conta dessa celeuma, ok? Mas, ao mesmo tempo, me parece que Bolsonaro, na medida que dá esse salto para trás, não é passo, é um salto, ele considera, ainda que parcialmente, valor nessas estratégias dos governadores, porque agora a gente não está falando de uma gripezinha, né? Mas como a posição do Bolsonaro na sua declaração foi tão repentina, pareceu que o processo de mudança de opinião foi meio que um ato, digamos assim, forçado, certo? É como se ele não tivesse intenção alguma de pedir desculpas do posicionamento anterior e demonstrando que ele não tinha o menor interesse em admitir o seu erro e que, em síntese, ele não estava sendo franco, tá? Naquele discurso. Um discurso editado, um discurso escrito com muito cuidado. Basicamente é um discurso que a gente pode dizer um discurso milimétrico mesmo, certo? E aí fica a dúvida do que, afinal de contas, aconteceu nos bastidores para que ele, enfim, mudasse de opinião. De uma opinião mais radical para uma mais moderada do ponto de vista da emergencialidade que a pandemia tem imposto, né, ao mundo. Mas, antes de continuar falando do Bolsonaro aqui, eu preciso dar um parecer sobre o meu vídeo anterior, né? O vídeo anterior é coronavírus, alarmismo ou negacionismo? Ou melhor, alarmistas versus negacionistas. Esse é o título. Algo curioso aconteceu, porque logo que eu postei esse vídeo, algumas pessoas comentaram lá embaixo, né? Vocês podem dar uma olhada aí depois. O vídeo teve pouco acesso, né? Não teve nem 1000 acessos. Meu canal tem poucos acessos, é um canal pequeno, né? Mas independente da quantidade, né, eu tento priorizar um pouco a qualidade, não a qualidade técnica, mas a qualidade do conteúdo informativo, né? Mas claro que isso aí também está ao juízo de quem assiste, não só de quem faz o conteúdo. Mas o curioso é que muita gente me chamou de... não me chamaram, mas disseram que, olha, tem lá o cara te chamando de adultinho e tal. Mas eu falei, mas que diabos é um adultinho, né? Aí citaram o nome do professor Olavo de Carvalho. E disseram que ele havia contestado os termos da minha temática e que talvez fosse uma resposta dele às ilações do meu vídeo, que foi lançado antes, obviamente, do dele. O intrigante é que o vídeo dele atualmente já tem quase 200 mil acessos e o meu não tem nem 1000 acessos ainda, né? Mas eu também não estou dizendo de modo algum que ele tenha respondido ou que tenha assistido esse vídeo. É uma possibilidade porque o Olavo, como vocês sabem, ele acaba prestigiando canais pequenos, né? Prestigiando que eu falo no sentido de assisti-los, né? O Olavo não demonstra esse preconceito do tipo, precisa ter tantos acessos para que eu possa então validar um argumento, não. O cara já postou até canais da Terra plana, cara, que tem menos acesso que o meu, então eu imagino que pode ser que ele tenha até visto, né, o que eu disse ou não. Mas, como eu falei, eu não tenho nenhum compromisso, tá, com as ideias olavistas, então eu estou totalmente aberto a fazer críticas se eu achar adequado fazê-la. Estou disposto a concordar se eu achar adequado concordar. Só que assim, independente se isso foi coincidência ou não, como eu coloquei descrito, eu fiz essa descrição, eu vou até ler para vocês aqui. A descrição está lá neste mesmo vídeo, uma resposta fixa ao que ele coloca no vídeo dele. Porque a coisa precisa ficar esclarecida, né? Vamos primeiro tentar meio que sintetizar aquilo que o Olavo fala. Ele alega que é coisa de adultinhos, entre aspas, essa divisão entre alarmistas e negacionistas. É exatamente o que eu fiz no vídeo anterior. Pois se estes estão politizando o fenômeno viral, certamente não são os únicos, já que não se pode pensar em uma ciência pura sem afetações. Eu estou parafraseando, não é que ele disse com essas palavras, é o que eu entendi daquilo que ele falou. Vocês podem assistir o vídeo dele, tá aí. O elemento sociopolítico nunca será desconsiderado, diz Olavo, independentemente de uma suposta postura de imparcialidade, como se isso, enfim, existisse, né? Acredito que o Olavo até admita a tentativa de ser imparcial das pessoas, mas isso acaba por apenas deflagrar o quanto nós somos tendenciosos na ideologia, porque, enfim, a ideologia é a bola do jogo político. Bom, ele ainda diz que uma coisa são os aspectos distintos e outra os separáveis, donde se compreende que entre a pandemia e as relações sociopolíticas nós temos, enfim, características distinguíveis, mas nunca desagregadas, ok? Bom, até aí, basicamente, o que ele está dizendo é que o fato de você diferenciar, né, a pandemia da relação sociopolítica
não implica em que essas coisas apareçam na realidade, nas relações, inclusive, desagregada, embora elas sejam, obviamente, distinguíveis. Mas, veja só, o que eu realmente disse no meu vídeo? Que é importante deixar deflagrado isso. Eu mencionei que entre alarmistas e negacionistas há um falso dilema. Simplesmente porque nós não precisamos aderir ao radicalismo viciado de uma posição ou outra. E muito menos a falácia monstruosa, né, da equipolência de narrativas, como o próprio Olavo aparentemente adere, por exemplo, sobre quando lhe é questionado o formato da Terra. Ele diz que não sabe se a Terra é plana, se a Terra é um geóide. Que, a meu ver, já é um absurdo total, assim, né? É uma alegação completamente absurda. E ele chega a falar na entrevista que ele faz com o Adrilles, da Jovem Pan, que é necessário 1 ou 2 séculos para a gente poder saber disso. Porra, mas como é que é possível esse tipo de alegação de alguém como Olavo, que é um cara assim tão focado nos estudos? É esquisito ele dizer isso, né? Eu realmente não consigo entender por que ele faz esse tipo de alegação, mas o que eu quero dizer aqui não é o problema da Terra plana, isso aí já é discutido em outras ocasiões, em outros canais também. O que eu quero colocar aqui é o problema da falácia da equipolência de narrativas, de que o fato de você ter uma narrativa e que se contrapõe à outra, que elas, enfim, poderiam estar num patamar semelhante e poderiam ser válidas, certo? Eu não estou dizendo que ele admite isso. Eu estou dizendo que aparentemente sim, dado o exemplo do formato da Terra, porque ele coloca a equipolência entre a hipótese de uma Terra plana e a teoria de uma Terra geóide. E por que eu falo teoria de uma Terra geóide? Porque teoria em ciência é algo que já tem um respaldo, obviamente, maior do que uma hipótese apenas, tá? Bom, então, é preciso nós entendermos que, em relação a assuntos ainda nebulosos, ora nós seremos mais alarmistas e ora mais negacionistas. Você vê que, como eu sempre digo, na maioria dos vídeos que eu faço, há uma ambiguidade óbvia, né, nessas contextualizações. Como eu falei do próprio radicalismo, o radicalismo é um conceito ambíguo, a autoridade é um conceito ambíguo, depende de como você vai dar conotação nisso no contexto da sua fala, tentando adequar ao contexto da realidade a qual você está se referindo, tentando descrever, certo? Então, se a gente é alarmista ou negacionista, bom, é um falso dilema, porque a gente pode ser uma coisa ou outra dependendo da realidade que nós podemos, enfim, reconhecer. Depende do mérito da questão e da imposição dos fatos. Porque se não há mérito e pontualidade numa fala, para que diabos estamos discutindo ora bolas, né, como diz o próprio Olavo? Em nenhum momento da minha abordagem eu defendi o equívoco cientificista, né? Para quem conhece um pouquinho aí no meu canal, e para as pessoas que me alocaram indevidamente a fala do Olavo de Carvalho naquele vídeo, eu quero deixar claro que eu jamais defendi o cientificismo, ou mesmo a alegação de uma ciência pura sempre isenta. Aliás, minhas postagens foram completamente para outro caminho, vários vídeos que eu falo. Por exemplo, tem um aqui que eu deixei direcionado aí no meu comentário fixo, que é o vídeo sobre perspectivismo em Nietzsche e Ortega y Gasset. O perspectivismo já gera um outro debate, né? Porque do ponto de vista epistemológico, o perspectivismo é bem problemático. Mas esse vídeo ele tem quase 30 minutos, então já menciona algumas questões ali que você pode repensar. E que deflagram, enfim, né, que realmente eu não sou defensor de nenhum tipo de narrativa cientificista. Em síntese, portanto, eu mencionei que nós podemos admitir 2 fatores fundamentais nessa questão atual aí do problema que assola a humanidade nesses últimos meses. O fenômeno do vírus, que a gente pode considerar que é um fenômeno natural, ok? Mas eu também falei dos agentes políticos e que eles, enfim, têm intencionalidade. Veja, não é a China, não é os Estados Unidos, não é a Rússia ou qualquer outro país que tem intencionalidade. A intencionalidade quem tem é o indivíduo, ainda que você queira problematizar o conceito de indivíduo por conta de um radicalismo estruturalista, né? Porque como que a gente pode ser indivíduo se nós somos todos divididos, na verdade, né? Mas, bom, a questão não é essa, né? Admitir a morte do homem nas palavras de Michel Foucault. A questão aqui é simplesmente admitir que você não pode comparar um organismo humano com um organismo, por exemplo, de uma nação, de um grupo, certo? Ainda que a ideologia seja tão concisa e massificada. Quem age em última instância são os governos de determinadas nações. Só que esses governos eles têm uma hierarquia e, portanto,
haverá uma intencionalidade que decidirá determinado parecer, ok? Então eu identifiquei isso no vídeo. Tanto o fenômeno natural do vírus, que não foi manipulado em laboratório, pelo menos é o que dizem a maioria dos virologistas e outros especialistas em biologia, nas suas variadas áreas. E ao mesmo tempo eu identifiquei os agentes políticos, sim. Tá? Bom, dessa relação há aqueles de má fé, né, que reduzem o fenômeno natural, que envolve vidas humanas, enfim, a uma guerra política. Então quando você reduz esse fenômeno natural da epidemia, da pandemia, melhor dizendo, a uma mera guerra política, aí eu vejo o problema. E essa foi a minha crítica lá no vídeo. Por quê? Porque essas pessoas, mais do que qualquer coisa, por conta do seu radicalismo viciado, e aí eu estou fazendo uma diferenciação entre radicalismo como conceito ambíguo que pode ser validado em determinada ocasião, porque se nós pensarmos bem, o lockdown, ou enfim, o isolamento horizontal, ele é radical. Quem é que vai negar isso? Mas esse radicalismo é pautado num alarme que tem um valor de reconhecimento da realidade. A maioria das pessoas diz que sim, certo? Isso já aconteceu na história antes. Pega lá 1918, na gripe espanhola, onde as pessoas fizeram quarentena. Então, não é uma coisa que a gente pode dizer, isso aqui é um esquema. Pode ser que sim, porque eu ainda estou admitindo a intencionalidade. Né? Mas precisa ter comprovações para você dizer. É como eu falei no meu primeiro vídeo sobre esse assunto. Uma coisa é a teoria da conspiração que seja inteligível. Outra coisa é que essa teoria inteligível seja real. Para que ela seja real, você tem que comprovar isso. Porque é muito fácil você conectar fatos que inicialmente eram desconexos e formar uma teoria inteligível. Por quê? Porque a sua imaginação, meu caro amiguinho, ela consegue suplantar os hiatos que há na narrativa. Não é difícil fazer isso, não. Tá? Até com a ficção científica dos filmes, dos quadrinhos, qualquer outra coisa consegue fazer isso. Imagina, então, você pegar uma teoria pautada em conexões de fatos aleatórios e preencher aquelas lacunas com imaginação. Você acha mesmo que é difícil fazer isso? Então ela pode ser inteligível, mas ela é verdadeira. Esse que é o ponto, tá? E, digo mais, não negando o fato de que sim, há intencionalidades, e que você admitindo isso, pode admitir delas boa ou má fé, né? Bom, deixa eu ver onde eu parei aqui do que eu estava falando. É justamente isso. E desta relação entre fenômenos natural e agentes políticos, há aqueles de má fé, veja, que reduzem o fenômeno natural que envolve vidas humanas a uma guerra política, mentindo de modo deflagrado. Por exemplo, quando você é negacionista, veja o que eu disse. Você pode ser negacionista, mas você tem razão de ser agora negacionista. Não, porque existe também uma certa imposição factual, que na medida que você a nega, você não a nega com uma proximidade da realidade mesma, mas sim de um afastamento dela, né? Por isso que o negacionismo aqui é tomado como pejorativo, embora você possa usar o termo de uma maneira não pejorativa, porque há, enfim, de novo, ambiguidade aí. Então reduzem o fenômeno natural que envolve vidas humanas a uma guerra política, mentindo de modo deflagrado. E que disto podemos supor que haverá intenções mais dignas que outras. Ou seja, vai haver intenções menos dignas e mais dignas. No tal jogo de interesses políticos. Todo mundo politiza. Tá. Depende do que você entende de politizar também, né? Mas temos que considerar que nesse meio de politização haverá pessoas mais dignas e menos dignas. Uma coisa simples. Aliás, para quem viu meu vídeo, como eu deixei aqui no comentário, sobre Jesus e os psicopatas, já constatou o quanto eu considero saudável a síntese de emoções que estão abaixo da linha da consciência e razoabilidade, em vista de se admitir sentimentos nobres. Por que eu estou falando isso? Porque eu não estou considerando que haja uma razão pura, certo? De um cientificismo que está alheio a qualquer tipo de tendência, ok? E que, enfim, através disso se possa achar uma ciência pura. Eu não disse isso. Muito pelo contrário, eu acho que aqueles que admitem só a razão, sem reconhecer que nele há emoções e sentimentos, que podem ser inclusive síntese da emoção e da razão, essas pessoas elas tendem à psicopatia. Porque os psicopatas são aqueles caras que estão castrados, né, da relação mais profícua em termos de empatia com o próximo. Bom, então, fica a pergunta aqui. Nós devemos admitir que todos politizaram o coronavírus e não só o Bolsonaro, como é a retórica da direita bolsonarista mais radical? Aí é que eu falo para você, vamos ter um pouquinho de calma nessa hora e tentar repensar isso. É uma questão a ser avaliada.
Eu estou vendo as coisas dessa perspectiva, com esses parâmetros. Perceba bem o que eu estou dizendo. Tá? Quando você nivela e reduz tudo ao politizável, você está desconsiderando o fato de que alguns atos têm mais adequação à realidade do que outros, mesmo na política, claro. Só os gênios, né, marotos, digamos assim, não percebem algo tão óbvio. Estou sendo aqui irônico, certo? Politizar é trazer ao cidadão a consciência dos seus direitos e deveres. E se a gente denomina isso como politizar, então ótimo. Todos estão politizando, beleza. Mas se entendido de modo meramente ideológico, veja que eu não estou negando que as pessoas manifestem suas ideologias em variados campos. Embora eu ache que um conservador que admita determinados princípios, ditos até numa ousadia tal, colocando-os como axiomáticos, eles não sejam necessariamente ideólogos. Mas aí é uma questão, um debate aí, né, também. Mas aqui eu estou dizendo meramente ideológico. Perceba bem, meramente ideológico. Politizar se torna apenas o ato de se furtar da realidade a favor de um discurso, quando a coisa é meramente ideológica. E aí você nega a coisa não com uma razão, mas com o simples ato de se deslocar da realidade. E um exemplo disso, a gente tem aí variados, né, mas dentre eles os mais chamativos são as feministas radicais. Não é novidade para ninguém a mulherada cagando, né, literalmente cagando na foto do Bolsonaro. E para quem não lembra, é só jogar no YouTube, vocês vão ver essa cena patética. Mas o que está acontecendo é que a direita bolsonarista também tem agido com o mesmo radicalismo viciado. E é claro que isso aqui é uma politização num mau termo, numa má fé, certo? Porque uma indignação, ela pode ser legítima em seu conteúdo, né? Mas ela pode ser que, embora seja legítima no conteúdo, ela não seja legítima na sua prática. E pode ser que o sentimento de indignação de alguém seja verdadeiro, mas que ele esteja alocado no lugar errado também. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, só para você entender mesmo o que eu estou falando. Vamos supor que você é vizinho do Joãozinho de tal. Esse Joãozinho é acusado de ter matado a Mariazinha, que era, enfim, sei lá, uma pessoa, uma amiga sua, né? Bom, e aí você passa a acreditar na narrativa que parece ser inteligível e coerente de que, de fato, o Joãozinho matou a Mariazinha. E como você gostava muito da Mariazinha, você, enfim, né, encontra com o Joãozinho e tem a oportunidade de feri-lo. Bom, partindo do pressuposto de que você acredite que o Joãozinho realmente tenha matado a Mariazinha, lhe parece justa a indignação, e você parece ter uma razão que, enfim, aparentemente comprove de que ele é culpado. Mas aí, de repente, por N situações, você descobre que, na verdade, ele era inocente. E que, embora a sua indignação fosse justa, o ato mesmo de você tentar fazer justiça com as próprias mãos não foi correto. Porque, no final das contas, ele era, enfim, inocente. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer aqui. Né? Você pode ter uma grande narrativa que lhe provoque indignação, mas aí, de repente, essa narrativa não descreve a realidade, necessariamente. Ou possa descrever parcialmente, e não no todo. Né? E implicando dizer que você, por um sentimento de justiça, acaba sendo injusto. Isso é natural para todos nós, né? Na condição de humanos, inclusive. Bom, então seguindo aqui o roteiro do que eu estava falando, uma indignação ela pode ser legítima, mas a sua alocação ser falsa. E aí entra aquela questão do que eu tinha mencionado sobre a imposição dos fatos. Como disse um comentarista da CNN, estava assistindo ali, eu não peguei o nome do cara, mas ele simplesmente estava reproduzindo a frase de um estadista, se não me engano, norte-americano, que dizia o seguinte, que, no fundo, você tem direito a ter as suas próprias opiniões, mas você não tem direito a ter os seus próprios fatos. Os fatos não são seus. Claro que os fatos carecem de interpretação. Eu tenho um vídeo, inclusive, que eu falo sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que eles não são seus. Dito isto, nós devemos entender que pandemias, elas geram depressão econômica. Mas veja só, é a pandemia que gera isso, não é a quarentena. A quarentena é uma coisa, porque é uma resposta à pandemia. O que gera depressão econômica é a pandemia, não é a quarentena. Você pode dizer, mas também uma estratégia errada referente à pandemia pode gerar problemas econômicos. Concordo com você. Mas aí tem que avaliar qual é a melhor estratégia.
Historicamente falando, repito, nós já tivemos uma experiência no século XX. Que não só no início do século XX, mas com várias outras pandemias também. Vejamos, por exemplo, uma reportagem bem interessante, bem recente, inclusive na BBC Brasil, que atesta o estudo, na verdade não é a reportagem da BBC, e sim um estudo que a gente tem que enfatizar aqui, de especialistas que constataram algo bem intrigante, né? Porque no período da gripe espanhola, 1918, os estados americanos que aderiram à quarentena para a contenção do vírus, até onde eu me lembro, era a influenza, né? O vírus ali da época, conheci. Aqueles estados que ficaram em quarentena, eles se saíram melhor na recessão posterior do que os outros, certo? Porque a perda de mão de obra, pelas mortes, né, obviamente, causou um impacto econômico muito maior. Então, aqui é importante dizer que o impacto econômico ele já está dado. E minimizá-lo tem a ver com a resolução da pandemia. No sistema de saúde, também vai haver impacto econômico. Provavelmente pior. Então não é uma questão de parar de trabalhar como se isso fosse um ato arbitrário de uma organização internacional que tem por intenção trazer a bancarrota para todas as nações ou os estados nacionalistas. Mas claro, essas são comparações que a gente pode colocar apenas como indicativos. A gente vive em outro contexto, né? Mas, pelo menos, análises como essa servem para deflagrar o fato de que a economia, enfim, integra o próprio sistema de saúde e não é uma ciência antagônica à medicina, digamos assim, né? Isso eu vou até falar mais no final. Mas o que eu quero dizer é que não é que há um dilema entre economia e saúde. É que o vírus Covid-19 impôs ao mundo essa contingência. Você pode falar, mas como é que ele impôs se ele não tem intencionalidade? Não, concordo, só uma maneira de falar. Mas é uma imposição natural. Mas foi intencional, negligência intencional da China. Tá, é uma outra questão que não estou abordando aqui agora. Né? Mas consideremos que o poder de contágio e de letalidade está, enfim, no vírus, que é natural, ponto. E que isso impôs ao mundo essa contingência da qual precisamos lidar mediante alocação racional. Ou melhor, o que é mais racional fazer agora? Esse é o ponto, tá? Isso não deixa de ser economia também. Por isso que não está separado uma coisa da outra. No primeiro vídeo que eu fiz sobre esse assunto, eu até mencionei esse dilema ou um possível falso dilema. Bom, repensando aqui, dessa perspectiva, podemos dizer que é um falso dilema. Agora, pensemos um pouquinho naquele conceito do Maquiavel de virtude e de fortuna, que eu acho que vem bem a calhar nesse momento. Será que o Bolsonaro já leu O Príncipe de Maquiavel? Talvez sim, talvez não. Né? Mas enfim. O que a gente tem que entender é que todos aqueles que lutam contra a roda da fortuna, eles estão delirando. Né? Eu explico. Pessoas como Xi Jinping, ou nome maldito, hein? Que é o famoso ditador chinês, supõe-se que esse cara seja, pelo menos na nossa ótica ocidental, ele é um contopata, né? Como só comunistas aí podem produzir. Quer dizer, é interessante que ele é tão bom em controlar o imprevisível que ele sabe usar até a arte da virtude, conceito maquiavélico de novo, para surfar na onda da fortuna. Então, quer dizer, não é que você está engessado diante da roda da fortuna. Eu já explico os conceitos, vocês vão entender. Mas é que você pode decidir naquela força que está além de você, para que as suas decisões te favoreçam. E essa é, enfim, a virtude. Mas vamos falar um pouquinho da fortuna primeiro. A fortuna diz respeito às circunstâncias, ao tempo presente, ao destino. Então, é para o filósofo a ordem das coisas. Isso aqui é até um textinho que está lá no site de jurisprudência. Depois eu deixo o link aí. É para o filósofo a ordem das coisas em todas as dimensões da realidade que influenciam a política. Observa-se que a fortuna não pode ser vista como um obstáculo ao governante. Então, quer dizer, se ela é uma circunstância, uma força de fora, ou quase que um destino, né? Como que ela não vai ser um obstáculo ao governante? Eu explico. É, na verdade, um desafio político que ele tem e que deve ser conquistado e atraído. Ele torna aquele drama, aquela tragédia, em algo favorável, porque ele sabe como agir naquele momento. E se houve essa negligência, suposta negligência proposital da China, né, podemos dizer que o ditador chinês Xi Jinping é alguém que sabe usar, pelo menos aparentemente sabe,
utilizar a virtude em relação à fortuna. Ele enxergou uma possibilidade que era, então, uma suposta oportunidade. Mas isso são ilações. Né? Eu repito aqui, o inteligível não implica uma realidade ontológica necessariamente. Bom, o príncipe que vive despreparado em função da fortuna apenas atrairia desonra e fracasso, mas o de virtude procura utilizá-la, controlá-la de tal forma que lhe possa ser útil. Então, o cara não vai contra a fortuna como se fosse um trem para bater e explodir. Ele não vai contra a fortuna. Só que ele não vê a fortuna também necessariamente como um obstáculo intransponível. Porque para isso ele tem virtude, certo? Assim posto, o príncipe, com grande virtude, constrói uma estratégia eficaz de governo, capaz de se sobrepor às dificuldades impostas pela imprevisibilidade na história. Uma dessas dificuldades está aí, o coronavírus. Esse político, com grande virtude, observa na fortuna a probabilidade da edificação de uma estratégia para, na medida do possível, controlá-la e alcançar determinada finalidade, agindo frente a uma determinada circunstância, percebendo seus limites, explorando as possibilidades perante a mesma, para manter o poder e, consequentemente, a paz. E, claro, a estabilidade do príncipe. Ele quer manter o poder. Porque ele mantendo o poder, ele mantém também a paz. Mas, veja só, sem a arte maquiavélica do vilão, os heróis, por síndrome aguda, podemos dizer de tragiologia grega, acabam caindo na híbris, ou rubris, tanto faz. E também na hamartia. São conceitos da tragédia grega. Vou explicar aqui. Da rubris ou híbris se diz descomedimento, excesso, e na verdade tudo é um excesso na híbris. Orgulho exagerado, presunção exagerada, arrogância exagerada, obstinação exagerada, insolência exagerada, indiscrição. Como vocês viram naquele versículo que eu citei no comecinho desse áudio, a obstinação é como o pecado da idolatria. Isso é um tipo de híbris. E para o grego antigo, é aquele que se coloca com ousadia e arrogância perante os deuses, e podemos dizer até mesmo do próprio destino incumbido pelos deuses a este sujeito, que é nada mais nada menos que o herói trágico. Seja ele Édipo, rei, seja ele Agamenon, seja ele o próprio Hipólito, até ele tinha um tipo de híbris. Né? Bom, mas o que é hamartia? Eu já expliquei num vídeo que eu fiz aí sobre Gate, se não me engano. Ela significa um erro trágico. Aí você pode perguntar para mim, mas peraí, cara, como assim um erro trágico se podemos considerar que há um fatalismo na tragédia grega? E fatalismo significa que aquilo que deve acontecer, vai acontecer, certo? E não há como mudar. Então, por que o cara vai ter um erro trágico que provoque isso se aquilo já iria acontecer de qualquer forma? Né? Mas é que está. Né? Na hamartia ocorre uma espécie de coincidência entre a luta e a negação, a luta quanto à trilha que o herói tem, né, na história, e a negação do destino inexorável, certo? E o próprio erro do herói grego. Então, ao mesmo tempo que ele quer evitar ao máximo aquele destino cruel que ele já descobriu por conta dos oráculos, né, da Grécia Antiga, que eram muito famosos, ele tenta evitar ao máximo aquele destino. Mas é por conta disso mesmo que ele comete o erro trágico e que provoca o destino, a sua própria fatalidade. E quando a gente traz agora tudo isso que eu falei aqui, virtude, fortuna, híbris, hamartia, pensando no contexto brasileiro, você tem as palavras tão doces, né, do Bolsonaro, que ele vai falar assim, né? Todo mundo morre, tá ok? Né? Referente ao combate aí e precaução contra o coronavírus. Ele não demonstrou inicialmente um lamento pelas mortes, porque já morreu bastante gente aqui no Brasil, cara. A gente pode considerar que um avião já caiu, né? Porque mais de 120 pessoas, não tenho o número exato aqui, mas quase praticamente 130, né? Pessoas morreram, até muito mais que isso, não sei o certo agora. Mas, quer dizer, é um avião, cara, que caiu. Eu sei, lógico, que as pessoas não morrem só de coronavírus, pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que essa doença está em foco porque ela não tem uma cura ainda, é uma epidemia, ela pode se alastrar mais. Por isso que ela está em evidência, é uma coisa óbvia. Eu sei que as pessoas morrem de outras coisas também, tá? Ninguém se esqueceu desse detalhe. Mas o que me pareceu na fala do Bolsonaro é que ele ficou em silêncio quanto a demonstrar, né, a sua liderança em vista de tentar zelar ao máximo, né, pela população nesse sentido.
Ele demonstrou mais preocupação. Não, a economia não pode parar, porra. As pessoas morrem, cara. Isso é coisa que um líder diz, mano, numa situação de crise? Não, não é. Certo? Bom, inclusive o Bolsonaro teve uma ocasião aí que ele, na morte do Bebiano, né? Ele sequer deu nota de lamento pelo cara. Tudo bem que eles brigaram e tudo, mas, poxa, era um ex-aliado muito forte. O cara não lamentou a morte do sujeito. Eu achei aquilo muito esquisito. Muito, muito, muito esquisito. Mas enfim, né? O que se espera agora do Bolsonaro? O fato é que, naquele domingo fatídico, onde ele saiu à rua depois de um discurso brilhante do Mandetta sobre os números e a tragédia do que representa o coronavírus no Brasil, Bolsonaro sai à rua e vai sair perguntando às pessoas, vai tirar foto, cumprimentando todo mundo, comendo um churrasquinho de gato. E quando ele estava diante da imprensa, depois, ele vai dizer que, dentre outras coisas, que ele deve cumprir a sua missão. Aí fiquei pensando, poxa, mas que missão é essa que ele tem que cumprir, né? Porque, no fundo, está escondido na retórica dos negacionistas. Não estou dizendo que é o que o Bolsonaro defende isso, que ele até já fez um discurso diferente, como a gente já falou. Mas, no fundo, o que está na retórica negacionista é o seguinte. Primeiro que eles não podem negar tudo, né? Porque a gente já tem laudos e mais laudos comprovando que milhares de pessoas morreram pelo coronavírus, não só no Brasil, mas na Itália, na Alemanha, na China, nos Estados Unidos, por aí vai. Isso aí tá. Quem acha que o coronavírus está matando ninguém é louco, louco. Bom, então o cara tem que simplesmente admitir uma retórica utilitarista aí, né? De um liberalóide fanático. O que ele iria dizer? Deixa morrer o maior número de pessoas, num tempo mais curto possível, para que a crise possa passar e a gente possa voltar a usufruir da economia ou das relações econômicas. No final, vou mostrar o porquê que eu acho que isso aqui é um erro. Na verdade, a gente já pode destacar que o erro aqui é utilitarista, né? É óbvio, porque você está sacrificando um determinado número de pessoas em prol de possíveis vítimas futuras, em vista de preservá-las enquanto mantém-se uma economia saudável. Mas não há prova alguma que a economia vai ficar saudável diante de um caos da saúde pública. Esse é um outro ponto, né, que eu já deflagrei ali, recomendando o link que está logo abaixo aí da BBC Brasil sobre esse artigo de especialistas que falam que a quarentena, enfim, acabou ajudando, né, no crescimento econômico posterior à pandemia. E fica a pergunta diante de tudo isso, será que o Jair Bolsonaro realmente acha que ele é um messias, cara? Depois que ele sobreviveu à facada, talvez ele tenha nutrido essa ideia, até por conta da idolatria de algumas pessoas referentes à sua pessoa. Mas a questão é que, se a gente olha para a loucura do Bolsonaro, entre aspas, não estou dizendo que o Bolsonaro é louco, ele simplesmente aceitou a narrativa, né, cara? Que agora ele está sendo obrigado a modificar com certa gradualidade para não demonstrar tanta estranheza. Mas acabou demonstrando estranheza, né? Porque os dois discursos e pronunciamentos dele batem um de frente com o outro. É como se o Bolsonaro estivesse debatendo com o Bolsonaro. Agora, só para fechar esse assunto, eu posso dizer para vocês o seguinte, que os críticos mais ferrenhos do Bolsonaro, não só da mídia, tá? Mas também aí do Congresso, também os governadores, enfim. Eles estão, de fato, interessados em derrubar o Jair Bolsonaro, não todos, tá? Alguns. Só que isso não é só uma postura... eu já falei isso, tá? Mas se o Bolsonaro mantivesse o posicionamento moderado, vide a fala de ontem, ele deve continuar em seu cargo sem maiores problemas. Eu espero, sinceramente, que isso seja assim mesmo. Desde que ele não caia na famosa híbris, né? E muito menos no erro trágico da hamartia. Porque só assim, enfim, ele vai ter espaço para demonstrar que tem um pouco de virtude e, enfim, deixar os ministros dele trabalhar com a habilidade que lhes é peculiar, né? Mas aí a gente tem... É aquilo, vamos continuar vendo como ele se sai nessa conjuntura. O time dele não é ruim, tá? É aquela divisão que a gente faz, né? A fala do Bolsonaro é trágica, mas a equipe de governo do Bolsonaro não é ruim, não. Na minha opinião, não é. Então, deixa eles continuarem fazendo o seu serviço e vamos ver os resultados. Tem uns pernas de pau ali? Tem. Mas tem gente que sabe jogar bola também, né? Agora, para fechar, vou abrir um precedente até para um próximo vídeo, talvez, né? A gente possa repensar esse assunto. Será que o mundo ele vai mudar radicalmente por conta do coronavírus? Porque se a gente for pensar bem, o futuro ele é um mar de possibilidades, né? É aquilo que pode ser ou não. Então nós podemos conjecturar relações sociais de causa e efeito, que sejam, de novo, né, aquele conceito de inteligível, é um possível lógico. Mas um ou mais elementos que sejam surpreendentes
eles acabam mudando, e às vezes eles mudam até exponencialmente o prognóstico. A gente pode supor que foi algo corriqueiro que gerou a propagação do vírus, e olha o problema que deu. Quer dizer, um ato de negligência de uma pessoa, ou mais, enfim, acabou por gerar um problema de ordem econômica mundial, né? Um negócio impressionante. Então, às vezes, o prognóstico que a gente faz cai por terra por conta de elementos surpreendentes. E aí a gente pode até pensar num certo pós-liberalismo aqui, nas palavras do Yuval Harari. Tem um hangout que eu vou deixar abaixo para vocês assistirem. Se não me engano é da Casa do Saber, é bem interessante, cara. Não é, obviamente, desse autor, mas é um cara que estuda futurologia e que é filósofo também, e que ele vai falar dentro de algumas temáticas abordadas pela obra Homo Deus aí do Harari. E é muito interessante a abordagem que ele coloca. E ele meio que vai falar exatamente isso, né? Sobre um pós-liberalismo. Porque diante de um fato tão grave quanto a virulência, uma pandemia, nós consideramos que a livre concorrência não se encaixa no âmbito geral de uma crise sanitária global, certo? Como essa do Covid-19. Portanto, esse pós-liberalismo, eu poderia dizer que ele é dianoético, certo? Já que a validade ética se pauta pela sabedoria na contingência, né? Onde os valores, podemos dizer, axiomáticos da economia permanecem intocáveis. Conceitos de alocação, de oferta e demanda, etc. Então, essa nuvem virtual que inevitavelmente acaba domesticando o homem e o torna uma espécie de tribo dissolvida numa ordem unificada, uma coisa meio assustadora que está acontecendo aí no mundo, até antes do vírus, acaba gerando um grande problema. Porque há a força não intencional que nos uniria, né, que no caso aqui, essa força ela é de cunho, podemos colocar aqui, contingencial. Porque simplesmente nós não decidimos os resultados dessas relações, mas os efeitos aparecem, mesmo aqueles que não foram previstos, certo? Mas desta ordem unificada, que é uma massificação virtual, é que gera o problema. Porque há a força não intencional que nos uniria e nos faria, pela moléstia, apenas um. Todo mundo contaminado. E isso, engraçado, acaba gerando uma certa empatia um pelo outro. Bom, mas esse é um problema porque é meio que uma unidade pós-utilitarista, poderia dizer assim. Pensa só, como diz o Hayek, quem age é o indivíduo, independente de se indivíduo aqui seja um conceito ultrapassado por certa desconstrução estruturalista e por aí vai. Não importa. No final, quem age é a pessoa, certo? Não é a massa. Porque é uma diferença entre um organismo biológico e um organismo político. Você não pode alocar essas coisas como tendo uma mesma natureza. Isso é ridículo, é errado. Mas uma coisa tem que ser dita aqui. A ociosidade das pessoas, por causa de uma pandemia, ociosidade porque estão em quarentena, é paradoxalmente proveitosa e poderíamos dizer até, em termos de alocação racional, produtiva. Claro que eu não estou falando daqueles que estão trabalhando nos serviços essenciais. Mas perceba que eu não estou dizendo que o mundo mudou e permanecerá assim para sempre. Não, jamais vou pensar isso. Pode ser que volte a ser o que era antes. Mas não é exatamente idêntico. Porque veja só, se você tenta pensar esse mundo caótico da pandemia, pelos valores, né, pelas perspectivas, pelos conceitos do liberalismo, do socialismo, dos reacionários, não vai fazer sentido, porque as demandas agora são outras. Esse que é o ponto. As promessas da economia, elas permanecem, obviamente, mas elas devem se amoldar à atual estrutura do mundo, que podemos admitir, claro, como temporária, espero que seja temporária. E é por isso que ela nos servirá como um tipo de protótipo para nós revermos nossas possibilidades no futuro mais a longo prazo. As coisas inevitavelmente vão mudar e, embora a gente queira reter um pouco dessas mudanças, porque elas podem significar muitas injustiças, não haverá como evitar isso, uma vez que o tempo dará conta de concretizar essas coisas. Bom, isso aqui é só um precedente para um próximo vídeo para a gente repensar melhor essas questões aí, tá? Fico por aqui e até próximos vídeos.